Então, boa noite a todos, particularmente aqui as nossas convidadas, a Isa, Luísa Dulce, Maria da Consolação. Estamos fazendo aqui mais um evento, né, das conversas essenciais, né, que a gente tem feito essas reuniões já há mais de ano, né, Ricardo? Isso. E hoje, com essa presença, né, poderosa aqui, que a gente espera que a gente tenha um sucesso total, né, nessas eleições de 2022. Então, hoje nós estamos aqui com a Isa Lourença, metroviária, comunicóloga pela UFMG, vereadora de BH e pelo PSOL, tem como bandeiras principais a juventude, o antirracismo, o feminismo e o respeito à diversidade. Pré-candidata, né, Isa? A deputada... Isso, federal. federal. Boa noite, todo mundo. Gente, ainda não tinha dado. Luísa Dulce, economista e doutora em Ciências Sociais, participou do governo Dilma, foi pré-candidata à Prefeitura de BH, cujo programa originou o movimento Bem Viver Minas Gerais. É pré-candidata a deputada estadual pelo PT. Perfeito aí, Luísa? Sim, é isso mesmo. Tá ótimo. E Maria da Consolação, doutora em Educação pela USP, em Viver Minas Gerais. A deputada estadual, executiva nacional do PSOL, feminista, militante da educação, foi professora da PBH e da UEM. Então, boa noite a todos e a todas. A forma como a gente trabalha aqui é a de sempre, né? Os nossos convidados, eles iniciam com entre 15 e 20 minutos de fala. Na sequência, nós abrimos a palavra, as pessoas vão falar aí entre 3 minutos, mais ou menos, né, Euler? E a gente abre um bloco e depois retornamos a palavra para os convidados. Perfeito? Então, eu peço aí a Ed para fazer o complemento, e se o Euler quiser colocar alguma coisa sobre o funcionamento, fiquem à vontade. O Ed. Boa noite a todos. Essa roda de conversa, ela tem, né, como tema hoje o protagonismo feminino na política, né? Nós completamos esse coletivo que organiza esse encontro, né, que tem como nome Conversas Essenciais. Originalmente, ele foi criado pelo nosso saudoso companheiro aqui do coletivo e conhecida militância, o Evilásio, que veio a falecer esse ano. Nós demos continuidade a esse projeto, né, sob a batuta aí do Ricardo Rabelo, que é quem está nesse comando dessa parte de estruturação da Conversas Essenciais, mas é patrocinado pelo coletivo Terceiro N. É interessante falar, quando o Flávio pede para apresentar quem é esse grupo, agora, no dia 4 de junho, nós completamos 45 anos que foi realizada a tentativa de realização do terceiro Encontro Nacional de Estudantes, que foi no dia 4 de junho de 1977. Está aparecendo lá. O encontro era refundar a UNE. Foi violentamente reprimido, o pessoal que estava na vigília na UFMG foi detido, eles foram levados de ônibus lá para Gamileira, ficaram naquelas baias de exposição de cavalo. Eu mesmo fiquei detida lá na Igreja da Boa Viagem, porque eles nos cercaram, o pessoal que estava fora. E nós fizemos, em 2017, um encontro de pessoas dessa época, não só da Federal, mas de quem participou do movimento estudantil na década de 70, temos também aqui membros da década de 80, fizemos um encontro para comemorar os 40 anos. E deste encontro foi feita uma festa muito bonita lá na Faculdade de Direito, na UDA da Faculdade de Direito, onde tiveram presentes mais de 480 pessoas, né? Nós conseguimos reunir um grupo muito significativo de militantes dessa época, e a partir daí, então, formamos esse grupo, inicialmente chamado coletivo, né, o 40 anos Terceiro N, depois nós nos
Chegamos aí a coletivo, o terceiro N, e esse ano comemoramos já os 45 anos. Eu estou fazendo essa introdução porque foi nesse dia, infelizmente, eu estava com Covid, não pude ir no encontro presencial do pessoal, e o pessoal ficou online, nós falamos que eram os fantasmas, participou do encontro, né? Eu, Mafá, Rogerinho, Ricardo e outros. Nesse dia surgiu a ideia, por que não fazer a próxima roda de conversa com as mulheres? As mulheres que estão na política, as mulheres como protagonistas. Na época, levantamos uma lista de possíveis convidadas. Essa mesa de hoje, inicialmente, seria constituída pela Isa, Luísa e Andréia de Jesus, a deputada. Infelizmente, ela não pôde comparecer por a agenda dela da própria Assembleia. E nós submetemos ao grupo, e o nome que foi indicado para substituí-la foi a Consola, Maria da Consolação, como nós a chamamos Consola. Aliás, Ed, só para... Nós antecipamos o convite à Consola, que estaria no segundo evento, né? Exatamente. Então, e estamos também pensando, se possível, uma segunda rodada para o dia 1º de agosto. Alguns nomes estão sendo sugeridos, esperamos ter uma mesa, como essa, que representa uma diversidade, não só política, mas também de representatividade, de participação. É um corte muito interessante que nós temos aqui hoje. A Isa já com uma experiência no parlamento, ela é vereadora. A Consola, você não teve, Consola, experiência legislativa, nem a Luísa, que estão iniciando agora nessa trajetória. E é muito importante para nós a presença da mulher na política. Eu acho que hoje o tema central é esse, o protagonismo feminino. Então, vai estar aberto a cada uma de vocês se apresentar, e nós gostaríamos de ouvir um pouco o que é a proposta de vocês, o que vocês estão levando, e depois nós vamos fazer um debate, ok? Aqui vocês podem ver que as mais novinhas são as duas candidatas, a Consola está aí intermediária, mas a geração aqui é aquela que começou a sua militância quando a ditadura militar, lá nos idos da década de 70, eu formei em 77, E nós temos aqui o Carlos Gomes era da Católica, aqui vários da Federal, nós tínhamos representantes também das faculdades privadas, que tinham DA na época forte, mesmo sendo um período de ditadura. Então, nós estamos aí nessa luta há muito tempo. E esse coletivo nosso, esse grupo nosso, é um grupo mais de debate. De vez em quando desvia lá para falar de futebol, comentar alguma coisa, mas, essencialmente, o pau quebra lá dentro. Vem um tema e nós vamos discutindo. E essa conversas essenciais, nós temos trazido vários convidados aqui. Nós já tivemos a oportunidade de trazer a deputada Beatriz Cerqueira, fizemos uma live com ela, com Requião, com Maurício Borges, que foi do governo do Lula, e outros representantes daí. O último anterior a esse foi com o André Constantino, que provocou um pouco esse grupo aqui com o seu jeito de ser. Então, para nós é importante ver a proposta de vocês, como é que vocês estão vendo esse período aí agora de enfrentamento pela frente. Tivemos uma prévia aqui comentando sobre o que está aí acontecendo nessa violência, essa coisa que está desenfreada. E, ao mesmo tempo, além de enfrentar tudo isso por ser oposição, o fato de ser mulher também, o que se representa, como é que isso acontece, como é que esse embate, A Isa que tem essa vivência lá na gabinetona, na Câmara, que enfrenta aquele perfil de Câmara com muitos fundamentalistas, as candidatas que estão chegando aí agora. Vamos ouvir um pouquinho de cada uma. Obrigado. Quem começaria? Obrigado, Ed. Lembrando aqui que a Ana Rita mandou um recado, ela está indo para Divinópolis, tem uma reunião amanhã cedo. O Murilo está numa reunião do SENGE, se der tempo, ele entra. O Cláudio Sclia, ele está com o neto, um monte de gente em casa, ele até ia entrar aqui para dar uma fala, mas parece que os netinhos perturbaram aí um pouco a entrada dele aqui agora. Eu não sei se o Euler... Eu acho o seguinte, vamos passar diretamente, então, a palavra pessoal, e depois o Euler entra, depois da fala da Isa, Luísa e Maria da Consolação, aí ele, se precisar, ele fala alguma coisinha sobre o funcionamento e a gente toca a reunião. Então, eu vou seguir a ordem aqui que está no card,
e na segunda rodada a gente inverte. Então, eu passo a palavra para Isa Lourenço. Isa, por favor. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo aí. Muito legal aqui estar nessa roda. É muito bom seu resgate, Ed, sobre, né, as lutas aí, quando muitos de vocês começaram na militância e permanecem até hoje por entender a necessidade, né, de continuar sempre em luta, né? A liberdade é uma luta constante, né? Então, assim, a gente precisa estar constantemente lutando por ela, e eu fico feliz de estar aqui com vocês nessa troca, porque não existe, né, passos novos sem a geração que já caminha mais tempo. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês, também com a Maria da Consolação, né, que também é uma grande inspiração para a gente, a Luísa também, né, que estamos juntas aí nessas batalhas. Eu fiquei pensando, né, sobre essa questão, né, do protagonismo das mulheres na política. E aí eu acho que é importante a gente começar uma compreensão que, assim, pelo menos dos anos 2000 para cá, existe uma característica importante nas lutas, né, brasileiras, nas lutas sociais, nas lutas pela mudança do mundo, que é o protagonismo das mulheres nas lutas. Então, se você vai nos territórios, você vai encontrar uma grande maioria de lideranças comunitárias femininas. Se você vai nas ocupações, nas lutas por moradia, a grande maioria são mulheres. No movimento estudantil, né, de onde eu vim também, comecei minha militância no movimento estudantil da UFMG, você vai ver uma grande maioria de mulheres também à frente dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, do DCE e tal. E nas categorias também, né? Eu sou metroviária, né? Depois que eu formei na UFMG, eu fui trabalhar no metrô, de bilheteira mesmo, né? Na bilhetagem ali do metrô, vendendo bilhete e tal. E nos setores onde tem mulheres, né? Porque não são todos os setores do metrô que trabalham mulheres, mas nos setores onde trabalham mulheres, é perceptível também que toda luta que tem na categoria é protagonizada por mulheres, são as mulheres que estão ali à frente. E aí isso nos trouxe, né, e nos traz um questionamento importante, que é, então, por que temos poucas mulheres na política institucional, né? Se a gente vê que a maioria dos processos políticos, né, de base, são protagonizados por mulheres, tem mulheres em sua maioria na frente desse processo, até seja por, né, ter que lidar com todos os problemas de casa e público também, e por isso muitas vezes se colocam à frente dos processos. Se são as mulheres a maioria, por que na política institucional ainda somos tão poucas, né? Aí nós temos no Congresso Nacional 15% de mulheres e na Câmara, né? Câmara de BH, onde eu sou vereadora hoje, nós temos menos de 30% de mulheres. E aí, quando eu fui escrever esse dado, né, de 30%, eu falei, poxa, nossa, mas é quase 30%, né? Que isso já demonstra um avanço também, na verdade, né? Na legislatura passada, então, assim, hoje nós somos 10 mulheres na Câmara Municipal. Na legislatura passada, eram 4 mulheres, né? Então, teve uma diferença importante numa eleição para outra. E na legislatura retrasada, era uma mulher. Então, assim, foi de 1 para 4 para 30, de 1 para 4 para 10. Eu achei isso interessante porque isso nos mostra as consequências dos processos de luta, né? As consequências das mobilizações. Então, não é à toa que a gente tem mais mulheres sendo eleitas hoje, ainda que ainda somos subrepresentadas, né? Porque em nenhum lugar você tem 50% de mulheres, por exemplo, em nenhuma casa legislativa.
Mas esse avanço que nós estamos tendo, né, com o passar do tempo, na representação política institucional, acho que demonstra, então, a consequência da organização de mulheres. Não é à toa, né? Assim, todo 8 de março nós estamos lá, né, batendo cartão na rua, mobilizando, conversando com as pessoas, fazendo mobilizações em diferentes pontos da cidade para ir para a rua, para reivindicar os direitos. Isso tem consequências, né, na eleição de mulheres. Um marco que eu acho super importante também foi a Marcha das Mulheres Negras. A Marcha das Mulheres Negras, né, em Brasília, que reuniu milhares de mulheres negras em 2015, teve uma consequência direta nas eleições depois, que foi 2016, por exemplo, a eleição da Áurea, a eleição da Marielle, a eleição da Talíria, e isso a gente vem, né, lutando para manter essas representações. Acho isso importante. Um outro dado que me chamou muita atenção esses dias foi o dado de que hoje mais da metade das mulheres brasileiras se consideram feministas. Então, olha que importante que é isso. Em 2019, né, logo depois do Bolsonaro ter sido eleito, 38% das mulheres se consideravam feministas. Então, assim, passou o tempo, a gente aumentou, hoje é 51% das mulheres brasileiras se consideram feministas. Isso demonstra que, apesar de todo o combate que eles fazem às feministas, nós temos um avanço. Então, assim, fazer aquelas manifestações gigantes do ele não foi importante. Fazer as manifestações do 8 de março, do dia de combate à violência contra a mulher, do dia de luta pela legalização do aborto, e tantas lutas, né, que as mulheres, que o movimento feminista tem feito, é muito importante para a gente disputar a consciência das pessoas e conseguir, de fato, virar o jogo no Brasil, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né, gente? De desânimo, de desesperança, de, assim, nossa, para que lutar, né? Assim, lutar faz diferença mesmo, a gente está sofrendo tanta violência, é melhor ficar calado, para que eu vou botar um adesivo no peito e ir para a rua e correr o risco de sofrer violência? E assim, e eu tenho feito esse esforço de dizer assim, olha a diferença que faz a nossa luta, a diferença que faz a gente assumir um papel de protagonismo nas lutas, a gente consegue virar o jogo. Tanto é que se as eleições fossem dadas apenas por mulheres hoje no Brasil, o Lula seria com certeza eleito no primeiro turno, isso é o que indica as últimas pesquisas. Então, acho que isso, as mobilizações feministas, elas têm sido muito importantes. E a importância que tem quando a gente, né, quando ela nos leva a ocupar lugares no parlamento. Então, a gente tem toda uma luta, né, desde os movimentos sociais que eu faço parte, mas dentro da Câmara também, toda uma luta, por exemplo, pela dignidade menstrual hoje, né? Então, nós temos muitos coletivos de meninas se organizando na luta pela dignidade menstrual. E aí, uma vez estava numa entrevista e a jornalista falou assim, nossa, mas assim, né, não acesso ao absorvente é uma necessidade tão básica, né, assim, tão básica, por que só agora a gente está falando disso? E aí eu respondi para ela, porque só agora a gente tem mais mulheres na política também, né, mais mulheres com esse olhar. Então, assim, o fato de a gente estar discutindo só agora a dignidade menstrual, que é um problema, né, no parlamento, né, porque as mulheres nas comunidades já discutem dignidade menstrual há muito tempo sem falar esse nome, mas são elas que emprestam absorvente, que cortam manga de blusa umas para as outras para poder fazer de absorvente. Então, assim, tem toda uma geração que já faz isso, né? Mas levar essa luta para a política institucional é um avanço hoje e ele é possível porque nós temos mais mulheres. Mas, como eu disse, né, nós ainda temos muito que avançar, nós ainda estamos muito longe de uma representação justa, né? Porque justo mesmo nós somos metade da população, um pouco mais até, e deveria ser assim as representações políticas. Ainda precisamos de mais mulheres na política que defenda o feminismo e o feminismo do povo. E eu falo isso porque, por exemplo, lá na Câmara, hoje, né, de vereadores de BH, nós somos 10 mulheres.
mas que defende o feminismo mesmo, nós vamos ter menos, metade ou menos. E que defende um feminismo não liberal, né, que defende um feminismo para o povo, né, que compreende a necessidade da justiça para toda a sociedade, nós vamos ter 4, talvez. Então, assim, isso demonstra que a gente ainda tem muito que avançar, né? Mulheres que representam esse feminismo do povo é muito importante. No Congresso Nacional, por exemplo, nós temos 53 cadeiras em Minas Gerais, 4 delas são de mulheres, né? 4 mulheres foram eleitas entre 53 deputadas federais em Minas Gerais na eleição de 2018. E dessas 4, apenas 2 de esquerda, que foi a Margarida, que agora é prefeita, né, em Juiz de Fora, e a Áurea Carolina. Então, assim, demonstra que a nossa luta ainda é muito longa, né, para ter representação de mulheres que defendam a vida das mulheres do povo, porque aí nós vamos ter que, para fazer o enfrentamento de fato, para pautar dignidade menstrual, como eu falei, mas para pautar também os direitos reprodutivos, né, das mulheres, isso é muito importante. Direitos reprodutivos tem a ver com a legalização do aborto? Tem, mas tem a ver também com garantir o acesso ao aborto aos casos que já é legal, né? Porque olha o que eles estão fazendo hoje, impondo um retrocesso gigante nos casos de aborto legal. Aqui na Câmara Municipal, uma vereadora bolsonarista, ela fez uma audiência pública onde ela chamou movimentos que se organizam para ajudar mulheres vítimas de violência sexual a não abortarem, e esse movimento cobrando que a prefeitura, através do SUS, tenha protocolos de incentivar as mulheres vítimas de violência sexual a não abortarem. Né? Então, assim, isso na prática é impor um retrocesso até a política de aborto legal que a gente tem. E esse é um enfrentamento que a gente precisa fazer hoje, porque tem a ver com a vida das mulheres, né? Tem a ver com as mulheres, né, não continuarem morrendo de aborto clandestino e tal, mas também tem a ver o direito reprodutivo, também tem a ver com combater a violência obstétrica, né? Essa semana a gente viu o caso absurdo do anestesista, mas é cotidiano as violências obstétricas, e é um tabu dizer de violência obstétrica hoje no Brasil. Nós apresentamos um projeto de lei rapidamente, uma classe médica elitista se levantou contra o projeto. E aí nós temos lá no Conselho Federal de Medicina e junto com o governo federal, tirando o termo de violência, né, proibindo de se usar o termo violência obstétrica e tal. Então, assim, direitos reprodutivos é muito amplo, né, e que diz respeito direto à vida das mulheres, à autoestima das mulheres, às condições das mulheres de entrarem no mercado de trabalho, de se desenvolver, enfim. Então, acho que é um grande tema para a gente, né, tocar no próximo período no Brasil. E, além disso, combate contra todas as formas de violência contra as mulheres, né? E isso implica numa defesa constante das mulheres LGBTs também, das mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, enfim, todas, né, a nossa diversidade. Porque é isso, o Brasil não pode continuar sendo o país onde a expectativa de vida de uma mulher travesti seja 35 anos. Só sair esse cheiro de gordura. Você deve estar com o nariz entupido, né? Fecha o microfone, Denise, por favor. Então, eu acho que a defesa, né, das mulheres travestis, transexuais e a luta constante com elas também, né, para o combate à violência, para o direito a uma vida plena, é muito importante para a gente pautar com centralidade no Brasil que a gente quer, né? Porque nós precisamos debater isso. Qual é o Brasil que a gente quer? O Brasil que a gente quer é o Brasil para toda a nossa diversidade, né? Para o nosso povo todo, que é um povo diverso. E eu acho que essas são bandeiras centrais para a gente levar. E é isso, né, gente? Acho que a gente está muito mobilizado para a eleição. Acho que é muito certo a gente fazer essas atividades aqui, porque, assim, eu defendo muito a mobilização para a gente eleger o Lula, porque nós precisamos, né, seja ter comitês, seja virtuais, seja presenciais, mas comitês que hajam, primeiro, para eleger, né, o Lula, para garantir a posse dele,
porque não, né, se o bolsonarismo, apesar de perder a eleição, se fortalece nesse processo, não vai entregar a presidência, e para continuar pautando as nossas reivindicações, né? Independente do resultado, a gente seguir na luta, porque nós precisamos fortalecer as nossas, né, que foram eleitas e forem eleitas, principalmente nesse contexto de violência política tão grande que a gente está vivendo, e fortalecer as nossas, independente de estar no parlamento, mas também de estar na luta para que a gente possa ocupar cada vez mais lugares. Acho que isso é fundamental, esse fortalecimento. E eu acho que fortalecer, né, essa virada da agenda, né, fortalecer uma agenda pela vida é o que, de fato, vai ser a virada democrática no Brasil. Né? Assim, só é possível a gente dizer de virada democrática no Brasil se as pessoas puderem, se as mulheres, né, que são as vítimas de violência política, são as mulheres, elas puderem exercer seus mandatos sem enfrentar a violência. Se as mulheres nos territórios puderem também continuar fazendo as lutas sem enfrentar uma violência política brutal, que é a que a gente está enfrentando hoje. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para dar o pontapé aqui na discussão. Mais uma vez, agradeço muito pelo espaço e estamos juntos aí, vamos debater e seguir. Obrigado, Isa. Eu acho que a Kátia está com... fechou o microfone. Eu convido agora a Luísa Dulce. Por favor, Luísa. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Isa, Consola, todas e todos que estão aqui. Quero agradecer muito o convite da Ede, né, minha colega de natação. Para estar aqui, eu já tinha participado um dia num debate com o Cláudio sobre a questão da mineração, fiquei mais de ouvinte, mas foi assim que eu soube da existência aqui do grupo, e aí, quando veio o convite, eu fiquei já muito entusiasmada para estar aqui com vocês, então quero, de fato, agradecer muito. E, né, nesse tema tão importante para pensar a participação das mulheres na política, os desafios, os avanços, né? Mas eu quero começar aqui, assim, me apresentando. Fui brevemente apresentada aqui pelo Rogerinho, mas tem pessoas aqui que eu acho que não me conhecem. Algumas me conhecem mais, estão até na minha campanha, mas quero rapidamente aqui me apresentar para vocês. Assim, eu sou a Luísa, também comecei minha militância no movimento estudantil. Me formei em economia na FACE, aqui na UFMG, fui do DA, presidente do DA, atuei muito no cineclube da FACE, enfim, tive uma vida acadêmica muito aproveitada aqui na UFMG. Fui também da coordenação do DCE, antes aí da ISA, né? E depois acabei seguindo uma carreira mais ou menos acadêmica, eu fiz um mestrado e doutorado na sociologia, defendi meu doutorado ano passado. E a minha militância nos últimos anos tem sido muito voltada para a questão da alimentação, para a questão da terra, da natureza, de um desenvolvimento baseado na ideia do campo com a cidade, né, da aliança do campo com a cidade. E enfim, esse interesse meu por essa área, ele foi fortalecido, surgiu, sobretudo, a partir do período que eu trabalhei com o Patrus, quando ele era ministro do Desenvolvimento Agrário da presidenta Dilma, no segundo governo da Dilma, me convidou para fazer parte da equipe dele lá em Brasília, e eu fui assessora de juventude rural do Ministério. Foi uma oportunidade super rica. Assim, primeiro, eu tinha muito interesse em conhecer a administração pública, em trabalhar na administração pública, então isso foi uma oportunidade muito rica, assim, e para eu me conectar, né, com essa questão mesmo, com essas questões da alimentação, da agricultura familiar, da reforma agrária. Eu rodei muito o Brasil, foi uma oportunidade boa de conhecer muita gente, e desde então venho militando, e minha pesquisa também de doutorado foi sobre o café, a cadeia global do café, então eu estudei muito sobre economia mineira também nesses últimos anos. Hoje eu estou no coletivo agrário do PT e no conselho curador da Fundação Perseu Abramo. E, enfim, acho que a questão das mulheres, ela permeia, né? Enfim, toda a discussão política que a gente fizer tem questões das mulheres que são importantes de serem colocadas. Queria dizer, assim, para vocês que eu estou... Primeira vez que eu, né, sou pré-candidata, e estou vivendo uma experiência muito singular, porque eu sempre fiz campanha para homens, né, deputados, vereadores. Então, agora, não apenas eu estou pedindo voto para uma mulher, essa mulher sou eu, também estou vivenciando. E uma surpresa muito feliz, assim, que acho que, né, Consola e Isa já devem ter isso mais
mais nítido, assim, na trajetória delas, mas uma escolha muito consciente, assim, de muitas mulheres e também de alguns homens para dizer que querem votar em mulheres, né? Eu não tinha a dimensão disso, eu acho que também vem crescendo a cada eleição, então é muito legal ver isso, né? Mas tá sendo uma grata surpresa, e mesmo pessoas, principalmente homens, que às vezes dizem, ah, não, já tenho meu candidato, mas vou falar de você para minha filha, para minha irmã, para minha vizinha, enfim, para, né, para pessoas que estão ao meu redor que querem votar em mulher. Então, isso tem sido muito legal, assim, de ver, porque é, de fato, uma escolha muito consciente e eu acho que ela é sem volta, de certa forma, né? Muitas pessoas falam, não, agora eu quero votar, a partir de agora eu só voto em mulher, né? E acho que tem muitas razões para isso, muitas delas a Isa já levantou aqui, né? Se a gente quiser pensar, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, Minas Gerais é líder, né? Assim, em feminicídio no país, acho que isso é um dado muito alarmante para o nosso estado. Mas a violência política de todo dia e questões que acho que tem a ver. Eu sou economista, né, de formação. Se a gente trouxer, por exemplo, esse debate do cuidado, que tem me cativado muito nos últimos anos, né? O que diz essa discussão, assim, da gente olhar para o trabalho realizado, sobretudo pelas mulheres, de cuidado da casa, de cuidado das crianças, dos idosos, das pessoas doentes. Quando a gente olha para as mulheres rurais, de cuidado das hortas também, de cuidado dos quintais. Enfim, todo esse trabalho realizado por essas, né, por todas nós mulheres. Não é um trabalho igual realizado por todas as mulheres, mas acho que todas, de certa forma, realizam algum tipo de trabalho de cuidado que é ou mal remunerado ou não é remunerado, né? E aí já tem pesquisas, porque isso é muito difícil, inclusive, da gente conseguir mensurar, né? Como é que que tipo de valor esse trabalho gera e como que ele permite que outros trabalhos sejam realizados, né? Ou seja, para outras pessoas da família saírem para trabalhar, tem que ter alguma mulher em casa dando condição para isso, para que isso aconteça. E aí já tem algumas pesquisas lá no Chile, por exemplo, foi feito um estudo mostrando que esse trabalho não remunerado das mulheres, ele alcança quase 20% do PIB do Chile, né? Ou seja, quase 20% do PIB não é mensurado, né? Esse trabalho dessas mulheres, e elas não são valorizadas também, porque a gente vive numa sociedade capitalista, em que o valor também, né, do dinheiro, enfim, é muito importante para a valorização social dessas pessoas. Então, a gente olhar, né, e visibilizar esse trabalho e olhar as condições em que esse trabalho se realiza, acho que é uma questão, é uma fronteira interessante que a economia tem avançado nos últimos anos e que eu vejo que tem muito a dizer sobre políticas públicas, sobre, né, avaliação, implementação, acompanhamento dessas políticas, quem é o público-alvo dessas políticas, né? Inclusive, uma coisa que a gente tem trabalhado aqui na minha pré-candidatura, a gente tem alguns GTs, alguns grupos de trabalho temáticos nos eixos principais, né, de trabalho. Então, tem lá a questão das mulheres e da juventude, são 2 eixos, mais o eixo da segurança alimentar, da mineração e da cultura. E para todos esses grupos, a gente vem tentando olhar, a partir dessas propostas, na verdade, a gente está quase terminando de construí-las, né, porque já estamos aqui nos aproximando muito do início da campanha, oficialmente falando, mas tentando olhar para essas propostas que a gente está trabalhando, o quão sensíveis elas são à questão de gênero. Então, elas são cegas para a questão de gênero, elas são neutras ou elas avançam no sentido de né, enfim, valorizar as mulheres e ter um olhar para as mulheres. Acho que isso é uma coisa, é um exercício que tem sido feito já em alguns outros países, acho que aqui no Brasil temos algumas experiências, mas é muito impressionante porque quando a gente está falando de todas essas questões, desde cultura até segurança alimentar ou mineração, que são temas muito diversos, né? Muitas das propostas que a gente está construindo e que eu acho que existem por aí, elas não dizem nada sobre a questão de gênero, né? Elas são ou completamente neutras ou completamente cegas para as questões das mulheres. E isso é muito grave, né? Isso é muito grave porque existem particularidades na vida das mulheres que precisam, desigualdades que a gente precisa superar, né? E considerar a realidade das mulheres, que não é, por exemplo, eu trabalho muito a questão da alimentação. Falar sobre fome é uma coisa, agora, falar sobre fome a partir da perspectiva das mulheres é algo muito diferente, né?
E todos os dados que a gente pega, e acho que falando de dados, a gente já tem uma questão, né, para ser colocada, assim, a gente vive hoje no Brasil um apagão de dados, tanto, né, do governo federal quanto do governo do estado. Não há interesse algum, né, em divulgar, em coletar esses dados, e isso traz, enfim, acho que não preciso dizer, mas isso traz muitos problemas para avaliação das políticas públicas, para a implementação de novas políticas públicas, para interpretar, né, o caminho das desigualdades no Brasil. E a gente já vivia, né, um processo de tentar colocar essas mulheres no mapa dos dados sobre desigualdade, de gênero, de raça, de renda, enfim, fundiária, né? Tentar olhar para cadê as mulheres nas políticas públicas, onde estão essas mulheres no Brasil, quem são elas, né? Como elas vivem. E aí, nesses últimos anos, a gente viver ainda mais esse apagão de dados, acho que é algo muito grave, né? Esses últimos dados que saíram sobre a fome, tem aí o site bem interessante para quem não conhece, o Olhe para a Fome, né? Da rede Pensan, né? Da rede de pesquisa de soberania e segurança alimentar e nutricional, mostrando que a fome tem sim gênero, né? A fome tem gênero, a fome tem raça, a fome tem endereço muito bem marcados. 6 de cada 10 lares, domicílios no Brasil, passam por situação, chefiados por mulheres, passam por situação de insegurança alimentar grave ou moderada, né? E são essas mulheres que, quando a gente faz qualquer tipo de trabalho, por exemplo, nos últimos meses, vim me dedicando à construção de um mapa do bem viver, que trabalhou com mulheres das periferias aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, muitos relatos, né, de mães que deixam de ter 3 refeições por dia para alimentar seus filhos, né? Isso é algo muito comum. Enfim, a fome também está presente no campo, mais até do que na cidade, e são essas mulheres, em geral, que são responsáveis, como eu disse no início, para a manutenção das hortas, dos quintais produtivos, porque foram deixadas de lado no processo da Revolução Verde, né? São essas mulheres que têm todo que sabem como fazer a lida na roça, enfim, que ainda tem, que trabalham, sobretudo, na linha da agroecologia. Então, essas mulheres estão preservando a segurança alimentar e produzindo, de fato, alimentos diversificados para suas famílias, para poderem trocar, né, com as pessoas que vivem ali na sua comunidade. E elas também vivenciam essa invisibilidade, né? Tem é uma tecnologia social, né? Enfim, um mecanismo que foi desenvolvido por colegas da UFV, de Viçosa, que são as cadernetas agroecológicas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as cadernetas agroecológicas. Tem alguns anos aí que foi desenvolvida. Ela é uma coisa muito simples, né? É uma caderneta mesmo, é um caderno que é levado para essas mulheres e elas ficam com a tarefa de todo dia anotarem tudo que elas fazem. Então, se elas plantam tal coisa, elas anotam lá. Se elas trocam semente com as outras companheiras, elas anotam. Se elas trocam alimento com as vizinhas de cerca, elas anotam. Se elas vendem alguma coisa, né, nos mercados, nas feiras. E no final de um mês, soma-se tudo que essas mulheres fizeram e o resultado é mostrar para elas que elas trabalham, né? Elas não só ajudam no campo, mas elas trabalham, elas trazem renda para suas famílias e muitas vezes elas trazem uma renda não monetizada que é a partir das trocas que são realizadas. Esse exemplo da caderneta agroecológica, ele é muito emblemático, assim, para mostrar, né, esse processo de invisibilização. E desde que eu tomei contato com ele, assim, sempre trago, né, para a discussão, porque eu acho que ele é muito sensível, assim, para a gente conseguir entender um pouco desse processo de desigualdade. Mas, enfim, acho que são questões para a gente considerar, e quando a gente traz exemplos, né, que estão ao nosso redor, ou que a gente consegue dizer para as pessoas de forma mais simples, a gente vai vendo que esses processos de desigualdade, enfim, estão muito próximos, né? Estão no nosso cotidiano a todo dia. E aí, qual que é o nosso trabalho, então, de participação na política para poder ou reduzir, ou amenizar, ou, enfim, enfrentar, superar essas dificuldades, né? E esses desafios essas desigualdades de alguma forma. Eu acho que a motivação, né, de todas nós aqui, mulheres e homens que estão participando, porque também valorizo muito a participação dos companheiros, porque em geral é isso, no espaço de mulheres, aí só aparecem mulheres para fazer a discussão. É muito importante vocês estarem aqui nos ouvindo, né? E certamente também tem outras coisas para compartilhar conosco,
Mas qual que é o nosso papel e o nosso desejo, então, de participar da política e como que a gente pode fazer isso, dando visibilidade, enfrentando essas questões, né? A política, não preciso dizer isso para vocês, também não é um lugar muito propício para a participação das mulheres, né? Quando a gente fala que as mulheres são responsáveis pelo cuidado, muitas vezes, e imagino que algumas companheiras não estejam aqui hoje porque estão cuidando dos seus filhos, estão cuidando das suas casas, né? Estão fazendo outras tarefas que não são compatíveis com os horários usuais da política, né? A política não é uma atividade muito aberta, né, e sensível para quem tem outras tarefas. Por isso a gente precisa estar sempre se desdobrando, né? E principalmente as pessoas que têm duplas, triplas, quádruplas jornadas. Isso faz, então, essa divisão do tempo, ela também faz com que menos mulheres possam participar, né? E aí, quando muitas dessas mulheres vão participar, elas encontram preconceito, elas são violentadas de muitas formas, elas são silenciadas em reuniões políticas, é algo que todas nós aqui, né, já passamos de alguma forma. Então, como que a gente pode também criar o espaço coletivo, né, nosso, da política, desde no movimento estudantil, dos partidos, dos sindicatos, associações, enfim, para ser, de fato, mais convidativo, para que a gente possa, de fato, né, expressar os nossos sentimentos, as nossas buscas, os nossos sonhos e construir alianças com todos os companheiros para que isso se torne possível, né? Acho que esse é um pouco do nosso desafio hoje na política, assim. E acho que a gente tem avançado nesse sentido. A própria eleição da Isa, de tantas outras companheiras no último pleito, né? Não só aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente poderia dizer outras companheiras no PT, por exemplo, poderia falar da Laís, lá de Juiz de Fora, da Moara, aqui de Contagem, da Dandara, de Uberlândia, mas de outras companheiras no Brasil inteiro, e é muito interessante notar essas candidaturas jovens, a maior parte delas são de mulheres, né? E isso é algo, assim, bem sugestivo, porque, em geral, são coletivos, né? Eu imagino que a própria candidatura da Isa também pode ter seguido esse caminho, coletivos de pessoas que militam há muito tempo e que amadurecem a ponto de dizer, vamos lançar uma candidatura, e quando tem essa discussão, nos últimos anos, assim, em geral, a candidata é uma mulher, né? Eu acho que isso está sintonizado com o momento que a gente está vivendo hoje, de busca das pessoas, das eleitoras, dos eleitores, de busca nossa também, que estamos há muito tempo na política e sempre são os companheiros que são os candidatos, sempre são eles que têm mais espaço para participar. E agora a escolha tem sido diferente. Queremos lançar mais mulheres, porque não só a representatividade importa, né? Mas por que ela importa? Porque a gente traz questões que não são pensadas nem elaboradas pelos homens, porque a nossa forma de fazer política é diferente. Eu falei para vocês que tem sido uma grata surpresa para mim, né, agora como candidata. Uma coisa que tem sido muito bom de vivenciar é a solidariedade e, assim, a receptividade de outras mulheres. Eu encontro Isa, encontro Consola, encontro Macaé, Moara, tantas outras, algumas, né, que estamos disputando o mesmo cargo de deputado estadual, e sempre com um sorriso no rosto, com um abraço, um comentário na rede social da outra, fotos publicadas juntas. Isso eu nunca vi isso, pelo menos no PT, com candidatos homens. Isso nunca aconteceu. É sempre aquele espaço do fulano, ou eu não vou entrar, ou então eu vou entrar de solo e vou tentar tirar esse voto. E com as mulheres não tem sido assim. Então, isso não é uma coisa menor. Para todo mundo que, né, que já se envolveu de alguma forma na política, sabe que é um passo muito importante essa solidariedade, é muito bonito de ver, de vivenciar. Então, acho que são questões né, para trazer aqui para esse ambiente de discussão política. E Isa já mencionou a desigualdade de representação das mulheres na Câmara Federal e aqui também na Câmara Municipal. Na Assembleia Legislativa, das 77 cadeiras, na última eleição nós elegemos 10 mulheres, agora são 9, porque Marília virou prefeita de Contagem, ou seja, é muito baixa, né, a representação das mulheres. Temos mulheres muito guerreiras e eu acho que isso é importante dizer, elas estão fazendo um excelente trabalho, inclusive abrindo o caminho para que outras mulheres possam se ver lá e possam saber que ao chegar vão ser acolhidas e vão poder somar, né, nessa trincheira de fortalecer a participação das mulheres na política, mas a gente tem muito a caminhar. Por mais que tem muita gente fazendo essa escolha de quero votar em mulher, nas últimas eleições, que elegeu Isa, vereadora nossa de Belo Horizonte,
940 municípios do Brasil não elegeram nenhuma mulher vereadora. 940. E eu tenho rodado muito por Minas Gerais e não é raro encontrar as pessoas falando, aqui no município é só uma vereadora. Né? O mínimo de vereadores é 9 em cada município, se não me engano. Então, são muitos municípios que de 9 vereadores, apenas uma é mulher, ou nenhuma é mulher, né? Então, ainda temos muito a caminhar. De longe, né? Quando fala, as mulheres estão tomando espaço dos homens, não, falta muito para isso acontecer, né? Tem muito espaço para a gente ocupar, é preciso a gente ocupar esse espaço, pelas razões do fazer da política, pelas questões que precisam ser colocadas, né, programaticamente, politicamente falando, pensar nas políticas públicas e pensar também que a qualidade, né, que as mulheres trazem, eu acho que tem uma diferença, assim, pelo fato talvez da gente não participar usualmente desse espaço, a gente chega com muita garra, a gente chega com muito interesse, né, com muita disposição para fazer política, e é preciso, são coisas que é difícil, é muito subjetivo, mas isso são coisas que quando a gente observa de perto a gente vê, né? Então, enfim, eu não tenho nada muito a mais, acho que a gente poderia ficar discutindo algumas questões de, né, dados, etc., sobre a desigualdade das mulheres, fico à disposição também para responder algumas perguntas nas áreas que eu domino mais, por exemplo, essa questão, né, do campo com a cidade, da questão da fome, da alimentação, mas acho que mais o sentido, né, de fazer uma discussão sobre o nosso lugar e o que a gente pode fazer, o que esse coletivo aqui, por exemplo, pode fazer. Divulgar as candidaturas de mulheres, a oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar com vocês nos escutarem, né, representa, para mim está sendo uma oportunidade muito boa, e eu acho que é levar isso para mais pessoas, né, porque muita gente quer votar em mulher, mas talvez outros está faltando um empurrãozinho, assim, né, de entender que é importante a gente valorizar, sim, a participação de mais mulheres, escolher votar em mulheres, né. Já elegemos Dilma, o PT hoje é um partido presidido por uma mulher, ou seja, tem caminhos aí apontados, né. E valorizar também, eu acho que é a diversidade das mulheres. A Marielle falava, somos diversas e não sejamos dispersas. É tão importante valorizar também a diversidade dessas mulheres, né? Assim, de onde a gente vem, o que cada uma traz, porque a gente está dispostas a fazer isso juntas. Então, que bom que temos tantas boas opções, né? Que bom que e isso é uma coisa, Minas, esse ano, acho que está brindada aí com muitas boas candidatas, né? Tem pauta, tem bandeira, tem perfil de candidata para todas as buscas, né? Todos os interesses. Então, vamos nos divulgar, vamos divulgar as mulheres que estão aqui hoje e que vão passar por essa roda. Acho que essa é um pouco a mensagem que eu queria deixar também como agradecimento aqui para essa primeira fala. Obrigada, gente. Muito obrigado, Luísa. Vamos chamar agora a Maria da Consolação. Por favor, Consola. Boa noite, gente. Agradecer o convite, né? É bom estar aqui com vocês no terceiro M. Eu tive a oportunidade de comemorar lá os 40 e os 45 anos, né? Estar com vocês, acompanhamos aí a luta há tantos anos, e é muito bom estar aqui com a Isa e com a Luísa, né? Saber que a luta feminista ela está presente nas novas gerações, isso é muito bom para a gente, né? Porque os passos continuam, e ver também as meninas de 12, 13, 14 anos nessa luta também, isso é muito bom para a gente, né? Significa que não tem volta, nós vamos continuar lutando. Então, me apresentar um pouco, não necessariamente para todo mundo que está aqui, mas tem gente aqui que não me conhece, e tem gente que vai assistir também, né? Que não necessariamente me conhece. Então, eu sou a Maria da Consolação, eu sou professora aposentada da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu nasci e cresci em Belo Horizonte, numa ocupação urbana, no bairro Cachoeirinha. E então, quando as pessoas me veem nas lutas na rede de solidariedade, né, da moradia, isso tem a ver com a minha trajetória, né, de vida. Eu participei da Pastoral da Juventude do Meio Popular, sou feminista, contribuí na articulação da Marcha Mundial de Mulheres no Brasil e participo do 8M Unificado em Belo Horizonte,
e tem uma trajetória no movimento sindical, né, nas lutas gerais, e também na organização partidária. Né, sou uma das fundadoras do PSOL, né, em Minas Gerais e no Brasil. E para falar sobre a questão do protagonismo das mulheres na política, eu quero relatar algumas, né, trazer algumas reflexões. E vai ser também algumas reflexões um pouco mais históricas. Como que essa questão, a Helena está aí, da rede municipal, como que essa questão das mulheres vem atravessando, e foi um debate, né, quando a Luísa traz desse tema atravessar, um debate fundamental para a nossa carreira docente. Nós começamos, né, eu sou professora primária, né, antigamente chamava professora primária, e nós recebíamos completamente diferente do pessoal, né, de quinto, oitavo ensino médio, então fizemos toda uma luta pelo chamado pagamento por habilitação, pela carreira unificada. Congelou. Congelou, Consola. Vamos aguardar um pouquinho, né? Consolação? A internet tem isso, aproxima, mas congela. Vamos aguardar um pouquinho. Nós já temos aqui o Henrique, a Bernadette, Raquel e Flávio inscritos. E, naturalmente, a gente podemos convidar alguns aqui que estão presentes. O Murilo entrou. O Maurício Borges aí está presente. Carlos Gomes. Tudo bom aí, Carlinhos? Enquanto a Consola... Ela caiu, daqui a pouco ela deve entrar de novo. Deve entrar. Mafá. Mafá, nós vamos chamar a Mafá para dar uma palavrinha também, né? Porque ela sugeriu também esse belíssimo encontro que nós estamos tendo aqui agora. Não é isso, Mafá? Inscreve mais mulheres, viu, Rogério, para falar aí hoje. É isso, Rogério. Olha aí, tem Raquel, tem Ana Rita, Ede. A Ana Rita... Gente, eu voltei. Ótimo, Consola. É porque está dando pique de energia na minha casa. Ó, vocês estão vendo a minha sala? A minha rua é não assim. vê, não. Acaba a energia aqui no São Gabriel várias vezes durante o dia. Fica todo mundo sabendo. Você está sem imagem. Se puder colocar aí. Estou sem imagem, tá. Vou colocar a imagem. Ótimo. Está voltando lá, mas aí eu vou ficar por aqui, porque como está caindo, eu fico no celular, tá bom, gente? Vocês me desculpem. Nada. São questões... Nem foram questões técnicas, assim, são questões operacionais da cidade. Esse é um problema que acontece aqui no bairro. Então, eu estava falando sobre a questão da nossa luta, né, pelo pagamento por habilitação, que nós fizemos toda uma discussão na categoria do machismo institucional, de como o governo, né, a política pública reproduz o machismo institucional na hora de pensar a carreira da educação. E depois, quando veio o cargo da educação infantil, né, que criaram um cargo de educador infantil justamente para novamente romper a carreira, e esse debate retornou com força na categoria, porque com a justificativa de uma professora da educação infantil receber diferente, porque trabalhava com as crianças pequenas, tendo a mesma formação que os demais e as demais professoras e professores da rede municipal. Então, esse é um recorte fundamental que, vamos dizer, tem pautado a nossa luta cotidiana na educação. E, além disso, a presença das professoras, né? Mais recentemente, nós temos vivenciado a situação de construção de uma política de desconsideração do trabalho
das professoras aposentadas, porque nós somos maioria de mulheres na rede municipal de Belo Horizonte, e essa política ela desconsidera todo esse trabalho ao longo dos anos, porque é um trabalho que, quando nós começamos nas escolas, os bairros não tinham saneamento básico, não tinham ônibus, então as escolas não tinham recursos. Toda a construção da rede municipal de educação de Belo Horizonte tem a ver com a dedicação, né, que essas mulheres realizaram durante 40, né, 30, 40, 50 anos, né, de formação da rede municipal de educação de Belo Horizonte, sendo pessoas no cotidiano ali. A outra questão que eu quero relembrar aqui, e algumas companheiras e companheiros, né, que militaram conosco em outros espaços, foi o debate que nós realizamos no PT e na CUT sobre a cota de mulheres. Vocês devem lembrar que foi um debate bem árduo, né? Então, nós apresentávamos as propostas de políticas de ações afirmativas para as mulheres nos partidos políticos e no movimento sindical, e, entretanto, essas ações elas eram aprovadas, né, e não eram implementadas. Quando nós conseguimos, quando nós pautamos o tema da cota de mulheres, ou seja, nós queremos ações afirmativas e queremos estar nos espaços de direção dos partidos e dos movimentos sociais, do movimento sindical. E conseguimos, naquela época, sermos vitoriosas. Nós pleiteávamos, à época, 30% de participação de mulheres, e hoje nós temos 50%, né, a paridade de mulheres nas direções partidárias no PSOL. O estatuto prevê a paridade entre homens e mulheres. E isso foi importante, né? Foi importante porque várias companheiras, né, entre elas eu, fiz parte da primeira geração de cotas de mulheres na direção partidária e na direção da central sindical, né, da CUT, porque nós, pela luta que nós realizamos, o conjunto de mulheres começou a participar desses espaços. E nós já observávamos, naquela época, que havia uma diferença também das condições de participação. Por quê? Porque entraram mais mulheres sem filhos ou separadas. Então, a dificuldade e trouxe mais um debate para nós da questão das nossas relações cotidianas dentro da própria militância. E eu destaco essa questão das cotas de mulheres, esse debate que nós realizamos, porque ele teve repercussão na sociedade. Nós conquistamos, ainda nos anos 90, a cota de candidaturas de mulheres, né, como obrigatória para os partidos, e enfrentamos até hoje as artimanhas que alguns partidos fazem com a apresentação de candidaturas laranja, para descumprirem a legislação de cota de mulheres. Recentemente, tentaram fazer na mini-reforma, reduzir a nossa participação, a obrigatoriedade. Todo o movimento de mulheres conseguiu manter essa obrigatoriedade de participação das mulheres como candidatas. Conseguimos avançar do ponto de vista na sociedade de ter um percentual do fundo partidário para investimento na formação e na construção de quadros femininos, e conseguimos também, na legislação, de ter o percentual do fundo eleitoral dedicado para as mulheres, né? Então, para aumentar a participação da presença das mulheres. É importante destacar que isso tudo foi uma construção coletiva das mulheres
começou com as mulheres de esquerda e nós conseguimos que isso fosse incorporado para o conjunto das mulheres da sociedade brasileira, para termos mecanismos que garantam a maior presença nossa nos espaços políticos. Entretanto, nós temos um desafio, que é garantir que tenha reserva de cadeiras, como tem em outros países. A outra questão que eu quero levantar tem a ver com que tanto Isa quanto a Luísa já apresentaram, né? A questão da violência, como permanece essa questão da violência, seja a violência política e a interna e externa, né? Da nossa presença, na participação política e na vida cotidiana. E isso tem levado a reacender novamente, né, o movimento de mulheres contra o feminicídio. Se lá nos anos 70, 80, nós tivemos o movimento Quem Ama Não Mata, hoje nós temos o Levante Feminista contra o Feminicídio, porque o atual governo, que é um governo da morte, um governo que cultua a morte, que tem um gozo com a morte, né, é algo muito doloroso, mas a gente precisa dizer isso, porque é isso mesmo, e nós temos um dever histórico de derrotar esse governo nas urnas e nas ruas, para construir uma outra sociedade, né? E é dentro desse governo que nós vemos o crescimento profundo dos casos de feminicídio, de racismo, de LGBTfobia, né? Um crescimento muito grande da violência institucional, da violência política. Vocês acompanharam aí o caso mais recente na Vila Barraginha. O que nós temos apresentado, estamos trazendo, né, nessa pré-candidatura a deputada estadual. Então, eu tenho uma trajetória da luta de movimentos sociais, da luta do movimento sindical, do movimento de mulheres, uma trajetória de construção partidária, de ter sido dirigente, né, de ser dirigente partidária. Então, eu estava na presidência do PSOL Minas, agora estou na Executiva Nacional do PSOL, que também é um espaço de construção. Eu sempre digo que tenho orgulho de ser na nossa presidência, como presidenta do PSOL BH, que nós elegemos 2 vereadoras, a Auriacida, e na nossa presidência no PSOL Minas, que elegemos, né, deputada estadual, deputada federal, 4 vereadoras, a Isa está aí, né? Então, esse papel também de dirigente, ele é um papel importante de ocuparmos. Tenho essa experiência, e nós estamos apresentando a nossa candidatura, nossa pré-candidatura, é uma pré-candidatura compartilhada, né? E da onde veio isso? Nós, nas eleições de 2020, fomos, né, candidata à Câmara Municipal, estou na 2ª suplência, e o coletivo que nos acompanhou, coletivo de professoras, de pessoas de vários movimentos, nesse processo, decidiu que nós deveríamos continuar nos articulando, de sermos um coletivo, e definimos o nosso nome, Coletivo Vozes Maria, apresentamos o nosso manifesto, porque nós compreendemos que várias das questões que nós estávamos apresentando para o mandato, elas também tinham possibilidades de serem realizadas cotidianamente. Tem questões que precisam ser realizadas com mandato, elas acabam tendo maior peso, e outras questões nós podemos realizá-las enquanto movimento. Então, nós optamos por apresentar a pré-candidatura a deputada estadual
no formato compartilhado, ou seja, o meu nome é o nome da pré-candidatura e nós temos o que nós chamamos porta-vozes, que são os companheiros Zé Heleno, que é professora de Divinópolis, a companheira Marina, que é professora de São João, lá em São João del Rei, o Douglas, que é um jovem que trabalha com esportes de Itacarambi, a Lucy, que é professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, a Soraya, que é uma militante histórica do movimento LGBTQIA+, de Minas Gerais e do Brasil, né? E a Thalita, que é uma professora, uma jovem professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Então, a nossa proposição é de ser, desse mandato, né, de uma proposta de mandato compartilhado, é de retomarmos a ideia, né, dos conselhos de mandato, da participação popular no acompanhamento e na elaboração dos projetos, e estamos trazendo, né, questões que consideramos fundamentais, além de temáticas como que as companheiras já apresentaram aqui. É importante isso, né, que nós, enquanto feministas, temos muita confluência de pensamento e de proposições, por isso somos capazes de realizarmos ações conjuntas. Nós estamos trazendo a urgência de termos um projeto de desenvolvimento para Minas Gerais que aponte no sentido da superação da mineração. E aí nós precisamos pensar a economia da criatividade. A economia, Minas Gerais tem uma potência criativa em vários setores. A economia dos resíduos sólidos, a experiência da Asmari, ela é muito significativa para nós, do ponto de vista de como o movimento popular nos educa na questão dos resíduos sólidos, e ainda não temos uma indústria de resíduos sólidos. A questão da tecnologia, a economia da tecnologia. A pandemia mostrou a urgência da articulação de políticas públicas nessa perspectiva, e a questão das políticas públicas pensarem a economia do cuidado, né? Importante quando a Luísa traz isso, porque a pandemia mostrou que o trabalho do cuidado ele é fundamental para o cotidiano das nossas vidas, e esse trabalho não tem sido valorizado, seja nos espaços públicos, né, no mundo do trabalho, no setor público, a saúde, a educação, como são tratadas as profissionais, porque nós somos a maioria desses setores, seja também nos espaços privados, né? Nós somos quem está mais na linha de frente dos serviços. Então, como que a política pública ela tem urgência de pensar a economia do cuidado e realizar questões básicas que nós, o movimento feminista, historicamente, lá desde o século XIX, início dos 20, vem colocando, né? Os restaurantes populares, lavanderias públicas, a educação em tempo integral, o atendimento das crianças pequenas, e também de repensar os tempos das cidades, né? Repensar esses tempos para a reorganização da vida e retomarmos o debate da redução da jornada de trabalho, né? Porque é inaceitável continuarmos com jornadas extenuantes para quem tem o trabalho, com a precarização do trabalho e com a potência que nós temos de termos trabalho com dignidade, com tecnologia, para utilizar a tecnologia para melhorar as nossas condições de trabalho, né? Porque nós temos observado que a tecnologia ela é instrumentalizada, sobretudo, para a morte.
E a pandemia mostrou a urgência do investimento na tecnologia, na educação, na ciência, na pesquisa, porque foi essa capacidade de articulação, a dedicação de diferentes profissionais que foi capaz de construir, né, produzir uma vacina que reduzisse a mortandade no mundo, né? Nós temos, né, e aí a nossa solidariedade às famílias de quase 700 mil pessoas que nós perdemos para a pandemia, e nós precisamos pensar sobre isso, né? Sobre a urgência de garantir terra, pão, paz, justiça para todas as pessoas. E pensarmos uma outra forma de desenvolvimento. E, para concluir, que eu não estou conseguindo, pelo celular, acompanhar o tempo, eu quero dizer que nós temos vários desafios no Brasil, e, entre eles, nosso país ele não deu conta de responder às demandas da infância, ele não deu conta de responder às demandas da adolescência e da juventude, e ele não tem propostas, não tem políticas para a demanda das pessoas que estão envelhecendo. Então, nós temos que amarrar todas essas pontas, porque a interface das várias gerações ela é fundamental na elaboração das políticas públicas. A interface da diversidade humana ela é fundamental para a elaboração dessas políticas públicas. E nós queremos, né, estamos nos colocando à disposição de construir diálogos nesse sentido. E, por fim, dizer de uma proposta que nos é muito cara, que tem a ver com a especificidade um pouco do nosso coletivo, que é formado por muitas professoras de várias gerações e um contingente importante de professoras aposentadas, que é o compromisso de construir um movimento de erradicação do analfabetismo. Nós temos em Minas Gerais 1.247.010 pessoas com 15 anos ou mais que não foram alfabetizadas. E nós temos que ter políticas públicas para isso, porque todas as pessoas têm que ter direito, acesso ao conhecimento, e a educação ela é uma janela, uma porta, ela abre perspectivas de futuro e, sobretudo, ela possibilita uma reflexão crítica da realidade, que falta tanto nesse momento que nós estamos vivendo. É isso. Valeu. Valeu demais, Consola. 3 belíssimas falas que realmente nós consideramos assim essenciais, né? Do ponto de vista da conjuntura e do que tem para vir. Uma preocupação que eu tenho já foi expressa aqui pela Raquel, que é a questão de como que funcionaria mandatos coletivos. Isso é uma coisa assim, que eu realmente não sei como é que funciona, gostaria que vocês colocassem sobre isso, né? A Isa comentou que, dada tantas coisas, né, que foram colocadas aqui, não sei se vai dar tempo, como essa questão está sendo colocada e está sendo assimilada pelo eleitorado, de uma maneira geral, assim, que vocês estão abordando. Então, eu vou inverter a ordem, né? Nós começamos com a Isa, com a Luísa e com a Consolação. Naturalmente, a Luísa vai ficar lá no meio, eu chamo a Consolação, e fica, então, Consolação, Luísa e Isa. Consolação, por favor, fique à vontade. Assim, espero que não tenha pique de luz novamente. Gente, é difícil São Gabriel, viu? Consolação, embora são muitas questões, mas fique à vontade de falar o que você considerar mais... Eu quero ver se eu consigo... Assim,
A Mafá, ela fez parte da nossa luta das professoras alfabetizadoras, né? Nós fizemos um movimento muito interessante na Rede Municipal de Educação, no final dos anos 80 e início dos 90, que foi de uma auto-organização para uma autoformação das professoras primárias alfabetizadoras, porque nós tínhamos um problema, 50% das crianças não aprendiam a ler e escrever, e nós queríamos resolver esse problema, e o governo não dava sustentação, e a gente foi se auto-organizando. A Mafá participou disso. Nós organizávamos dentro da escola, a gente mesmo pagava a pessoa, buscava, né, de carro, comprava os nossos livros, e forçamos a prefeitura a pensar uma política sobre isso, né? Eu acho que isso foi importante. A nossa luta também naquele período, no final dos 80 e dos 90, pela educação de jovens e adultos, na Rede Municipal de Educação, foram as comunidades, né, no caso da escola que eu trabalhei 32 anos, o Cônego Raimundo Trindade, a própria comunidade falou, olha, tem um espaço aqui, nós queremos que jovens e adultos estudem. Então, nós fomos articulando, junto com a comunidade, a política de EJA, escola por escola, até formatar uma política de EJA da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Isso tem sido desfigurado, né? Isso tem sido desmontado, um processo de precarização dos trabalhos, vai fechando as turmas, criam novas formas de reduzir o direito, né, de acesso e permanência na escola, e isso tem a ver diretamente com esses temas que nós estamos tratando da política mais geral, porque quando você não tem acesso à tecnologia da leitura e da escrita, você também fica mais vulnerável, né, a todo um processo de fake news, né, de não reflexão. Então, quando a gente traz aqui a educação, né, aí retomar o debate nosso lá, Helena, Mafá, né, nós fazíamos, que tem a ver, gente, com o mesmo debate, porque que nós fazíamos na década de 70, quando vocês estavam lá lutando, e nós entramos depois, a nossa geração, pela abertura democrática do país, nós discutimos que de reitor a presidente quem elege a gente, de direção de escola a presidente quem elege a gente, e que nós precisamos ter participação popular na escola, nós precisamos ter uma outra educação, uma educação comprometida com a classe trabalhadora. Então, esse projeto de educação que nós pensamos lá atrás, nós precisamos resgatar esse projeto de educação, porque era um projeto de educação que discutia matrícula, vaga, discutia acesso e permanência, e discutia também a educação como estratégica na construção de uma disputa de sociedade. Nós precisamos retomar isso. A educação como estratégia estratégica na disputa da sociedade. Ela é política pública e, ao mesmo tempo, ela é estratégica para nós que queremos construir uma outra sociedade. Estamos disputando uma sociedade que combate o capitalismo, né? Nós que somos anticapitalistas, sejamos socialistas, comunistas, anarquistas, somos, sobretudo, anticapitalistas. Então, retomar esse debate, ele é fundamental para nós. Nesse momento, isso é um marco que nós temos que colocar entre nós. Chamar algo que nós tínhamos naquela época, nós que trabalhamos na educação pública básica, naquele período, e na educação superior, que as pessoas elas eram militantes da educação, né? Então, iam trabalhar na periferia por uma opção de militância da educação, era a sua forma de se comprometer com a luta do povo, ou seja, recuperar a ideia de que nós somos o partido da educação, né? Nós que defendemos a educação. Eu quero ressaltar isso. A outra questão que é muito importante, que eu quero destacar, dessa participação nossa das mulheres, quando nós, lá, mulheres da CUT, discutíamos
e a Beth Lobo nos ensinou, né, que a classe trabalhadora tem 2 sexos, que nós temos que pautar o debate do mundo do trabalho, colocando a perspectiva das mulheres, como que a forma de organização do trabalho articula essas questões para precarizar o nosso trabalho. O debate do trabalho doméstico, não remunerado, não reconhecido, não valorizado, e fundamental para a economia. E com a luta das mulheres pela anistia, né? E a luta das mulheres da periferia contra a caristia. Era uma luta das mulheres contra a caristia, em defesa das creches comunitárias, né? A dona Eva, né? Era um movimento de luta por creche, que foi um movimento de luta por creche, e depois que vem a educação infantil, vai compreendendo os direitos da infância, mas tem a ver essa articulação da luta das mulheres, as suas condições de vida, e a questão do trabalho e o direito da infância. Então, trazer um pouco essa memória do que nos pautou e trouxe até aqui. E aí, uma grande contribuição que eu considero da Marcha Mundial de Mulheres, que é um patrimônio para o movimento feminista brasileiro, com todas as diversidades e as polêmicas que possam ter os vários movimentos feministas com a Marcha Mundial de Mulheres, foi quando, no lançamento da marcha, né, o eixo era, no ano 2000, era contra a pobreza e a violência sexista. Então, a marcha pautou, né, mundialmente, a questão econômica, como a questão econômica repercutia de forma diferenciada na vida das mulheres, seja no acesso, né, como a Luísa trouxe, ao alimento, seja no acesso às condições sanitárias, à dignidade, não tinha esse nome ainda, Isa, né, vem mais recente, da dignidade menstrual, o acesso à água, o acesso à terra, o acesso ao patrimônio. Esse debate que a marcha trouxe, né, lá em 2000, então era contra a pobreza e a violência sexista, e que pautou o debate sobre a macroeconomia. Isso foi fundamental para colocar no movimento feminista o debate sobre a questão do agronegócio, então a questão da reforma agrária, a agroecologia, e a economia feminista. Então, convidar quem, né, quiser pegar essas coisas lá de trás, dos anos 2000, que tem vários cadernos dos seminários da SOF Sempre Viva, organização feminista, que tratam desses temas. O terceiro ponto tem a ver com... Para o terceiro ponto, eu vou inverter aqui. Nós vivemos um golpe em 2016. Aí eu repito sempre isso, e algumas pessoas falam, tem jeito, não. Nós vivemos um golpe em 2016. E quem dá golpe não quer sair do poder, deu um golpe da monta que foi dado, né? Não vai querer sair do poder assim. Então, isso exige de nós, e a participação das mulheres no movimento feminista tem sido fundamental. Tem um marco que foi o Ele Não. O Ele Não, ele foi fundamental para dizer do que... inclusive, o Ele Não é que garantiu o segundo turno, foi uma mobilização que garantiu o segundo turno no Brasil. Em que pese que possam ter outras avaliações, a nossa avaliação do movimento de mulheres é que o Ele Não garantiu o segundo turno no Brasil, né? Garantiu a possibilidade de ter um debate colocado, porque nós, mulheres, fomos para as ruas, e nós continuamos nas ruas. Se pegar os grandes atos, né? Vamos pegar em Belo Horizonte, foram os atos do 8 de março, né? Antes da pandemia e depois da pandemia, esses atos e nós articulamos enquanto o 8M unificado da região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse momento, eu quero dizer que é urgente que a gente articule comitês unitários de luta. Os nossos comitês têm que ser unitários. Todo mundo que é fora Bolsonaro, nós temos que estar junto no mesmo comitê. Nós estamos tentando fazer esse debate na Secretaria Fora Bolsonaro, que nós temos dentro da Secretaria, dentro desse campo, nós temos, né, outras candidaturas à presidência, então tem
tem a candidatura do Lula, tem do Léo, da Vera e da Sofia. Agora, esse campo aqui, né, em que nosso partido definiu pelo apoio ao Lula no primeiro turno, agora, esse campo que fez todas as lutas fora Bolsonaro, no Brasil e em Belo Horizonte, com o peso que nós fizemos, nós temos que ter a capacidade de construir comitês unitários de luta antes, agora, durante e após as eleições. Não pode ser comitê só para eleição. Ele tem que ser antes, durante e após, para a gente estar com organização política popular de massa para fazer o enfrentamento que precisamos fazer desde agora. Por fim, sobre mandatos compartilhados e coletivos. Eu faço parte, pela Executiva Nacional do PSOL, do GT de candidaturas coletivas. Então, depois eu posso compartilhar para vocês. Tem o Fórum Nacional de Mandatas e Mandatos Coletivos. Eles têm uma elaboração grande sobre os mandatos coletivos. Nós temos várias experiências Brasil afora, inclusive há um debate, um projeto do Randolph no Senado, que é para discutir o registro de mais de um CNPJ, né, para garantir que a saída de uma pessoa garanta que tenham outras pessoas daquele mandato, o compromisso dos partidos com os mandatos coletivos. São experiências muito exitosas. Tem o Bem Viver Santa Catarina, Pretas por Salvador, Quilombo Periférico em São Paulo, as juntas em Pernambuco, Nossa Cara no Ceará, Bancada Feminista em São Paulo. São Paulo, então, tem várias experiências, de estadual quanto de municipais. E nós estamos propondo, a nossa proposta é de mandato compartilhado, ou seja, das pessoas serem porta-vozes temáticas ou por território daquela proposta do programa que nós estamos apresentando. Então, e de ter uma participação, de retomar, e quando eu falo retomar, porque a gente tem que dizer do que já tivemos, nós já tivemos a experiência dos conselhos de mandatos, não é isso? Que elas meio que ficaram perdidas. Então, nós precisamos retomar essa experiência dos conselhos de mandatos, que é da participação coletiva, do processo de construção daquele mandato, de acompanhar quais são os projetos que estão lá, definir quais as posições políticas a serem tomadas, elaborar projetos a serem apresentados, e todas as pré-candidaturas que estão aqui, elas são de coletivos, apresentando ou não essa forma de proposta de compartilhada, que nós estamos expressando com nomes de outras pessoas, são propostas, são construções, porque, de fato, gente, nenhuma pré-candidatura é uma pré-candidatura da cabeça de alguém. Uma pessoa se apresenta como pré-candidata se ela tem um trabalho, uma coletividade que a apresente, que lhe dá suporte. Senão, não tem como, né? A não ser aqueles mandatos ultra mega bilionários, que aí é o poder econômico, não é uma proposta de uma política efetiva de participação popular, é uma proposta de o poder econômico ocupar o poder político para manter o poder econômico funcionando, que é o que nós estamos vivenciando hoje pela a luta deles, né? As ações deles para manter e aprofundar o golpe é para manter e aprofundar o poder econômico definindo as nossas vidas. É manter e aprofundar que o lucro vale mais do que as nossas vidas. E o nosso desafio é juntar todas as nossas forças e as nossas energias e sermos capazes de enfrentar e derrotar essa proposta, esse projeto dele, derrotar Bolsonaro e o Zema, que tem projetos similares, né, nas urnas e nas ruas. E por isso eu reforço e fazendo esse convite aqui para a gente construir esses comitês unitários de luta. Eles são urgentes e já colocando a nossa pré-candidatura, o nosso coletivo Vozes Maria, à disposição dessa construção unitária de articulação e de organização popular.
Muito obrigado, Consola. Luísa Dus, por favor. Gente, aqui, Luísa, desculpa, será que eu posso cometer a indelicadeza de Com pedir para falar certeza. primeiro? Estava vendo sua coraçãozinha valente aí, pode ficar à vontade. Obrigada, Luísa. Não, gente, é só porque a Ana Vitória, minha filha, né, está num momento crítico aqui de dormir. Aí eu vou falar rapidinho, assim, aí eu vou até me despedir de vocês depois de falar. Infelizmente, não vou poder ouvir fala da Luísa, mas ouvi a primeira fala e foi, né, muito boa, assim, essa questão da fome, da economia pelo viés das mulheres, eu acho fundamental. Aprendi muito aqui com você, Luísa, também com a Maria da Consolação, com todos vocês. Acho que foi uma noite produtiva, assim, né, de debates. Eu acho que vocês levantaram pontos bem importantes, né? A primeira coisa, começando pelo que a Ed falou, né, sobre a violência política, acho que todo mundo falou um pouco também disso, e a necessidade de se enfrentar isso. Eu tenho costumado falar assim, principalmente quando a gente está em debates muito difíceis na Câmara, que a coragem ela só existe em coletivo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito corajosa e tal, beleza. Mas só é possível ser corajosa se você tem um grupo, né? Te fortalecendo, um grupo lutando mesmo junto, né? As mesmas batalhas. Não é possível ser corajoso individualmente, né? Para enfrentar todas as ameaças que eles estão nos colocando. Então, como eu disse, assim, na minha primeira fala, eu acho que essas articulações, né? Esses encontros, esses coletivos que a gente está criando, seja como esse, seja coletivos, né? Que chamam comitês, enfim, acho que de campanhas e tal, acho que eles são fundamentais, né? Fundamentais para nos fortalecer, vai ser fundamental para ganhar a eleição, vai ser fundamental para enfrentar o golpismo, né? Na eleição, para garantir posse. Eu acho isso muito importante. E, em especial, o movimento de mulheres, para mim, é um dos principais movimentos que enfrenta o bolsonarismo hoje, que tem conquistas na consciência das pessoas. Né? Falei do quanto de mulheres que hoje se afirmam feministas, que se a eleição, né, fosse dada só entre mulheres, tinha uma virada, um ganho no primeiro turno com certeza, né? Ainda que nós vamos batalhar por isso, independente, né, de ser só de mulheres, mas nós temos uma consciência de mulheres muito mais contra o Bolsonaro. E isso se deve às organizações feministas, sabe? Nós temos diversas. Eu faço parte de uma que é a Flores de Resistência, que a gente criou no início da pandemia, que é um coletivo de mulheres que atua em comunidades aqui do Barreiro, e que no início começou para fortalecer a solidariedade mesmo, principalmente mães que estavam grávidas naquele momento da pandemia, né, no início da pandemia, não tinha como receber seus filhos, e aí a gente foi fazendo kits maternidades, dali avançou para a dignidade menstrual. Então, hoje é um coletivo que faz doação de absorventes ecológicos e agora está avançando para oficinas de costura nas comunidades, para as mulheres das comunidades fazerem a costura desses absorventes e poder ter uma renda ali no território. Mas, mais do que isso, é um coletivo que tem promovido roda nas comunidades sobre direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. E aí começa-se a ter, a levar ônibus dessas comunidades para as manifestações fora Bolsonaro. Então, a gente vê que mulheres que muitas vezes eram mulheres ali da igreja, que só andavam com o cabelo preso, com a saia longa, que mal saía de casa e tudo mais, a gente começa a ver essas mulheres hoje usarem saias, cabelo solto, estar numa posição de empoderamento muito maior e ir nas ruas contra o Bolsonaro. Então, essa disputa de consciência, na minha opinião, ela é fundamental para enfrentar o golpismo, né? Porque é fazer o bolsonarismo perder força. E para isso precisa perder força social, né? Então, eu acho que os movimentos feministas estão têm um papel fundamental para enfrentar o golpismo no nosso país, e eu acho que tem feito isso muito bem. Acho que nós temos que seguir, né, nesse fortalecimento, né? Cada um também da forma como, né, pode hoje se fortalecer, pode hoje construir movimentos para virar o jogo no Brasil. E aí, para terminar mesmo sobre as candidaturas coletivas, Raquel, acho que trouxe esse tema primeiro,
depois também teve mais gente que falou. Claro que, assim, gente, ocupar a institucionalidade, né? A gente fala até ocupar, porque é um espaço que não foi pensado para nós, né? É um espaço muito pelo contrário, né? Que sempre foi feito para nos dominar, para dominar o povo que é oprimido. Então, assim, quando a gente ocupa esse lugar, que tem toda uma lógica individualista, uma lógica competitiva de funcionar, nós vamos ter muitos problemas ao ocupar esse lugar, né? Nós vamos enfrentar conflitos importantes. E, obviamente, nós vamos ter exemplos de mandatos que, às vezes, vão dar certo, vão dar errado, de mandatos, sejam individuais, sejam coletivos, né? Ou coletivos de diferentes formas, porque às vezes o mandato é uma pessoa na urna, mas é uma construção coletiva, ou às vezes é um mandato coletivo com co-vereadores, co-deputados, e podem dar certo, pode dar errado, mas eu acho que isso não deslegitima uma experiência negativa, digamos assim, não pode deslegitimar um processo muito bonito, que é mudar a lógica da política. Né, que é falar assim, nós fazemos uma coisa diferente, nós fazemos a política feminista, né, de esquerda, solidária, nos permite ser melhor do que essa lógica competitiva individualista que a política institucional nos impõe. Né? Nas muitas, né, eu fui candidata pelas muitas para vereadora, e aí foi uma candidatura coletiva de forma diferente, assim, né? Cada um tinha o seu número, era uma candidatura coletiva, mas cada um lá com o seu número e tal. E aí, quando eu fui eleita, fomos eleita eu e a Bela Gonçalves e a Cida Falabella, né, que tinha sido vereadora na legislatura anterior, nós convidamos ela para ser co-vereadora e fazer um mandato compartilhado. Então, assim, a gente seguiu uma tradição da gabinetona que não existe o gabinete meu e o gabinete da Bela, existe um gabinete que é compartilhado, num espaço compartilhado, com a Cida co-vereadora, pela importância que ela tem, pela pauta da cultura que ela traz, e que é muito importante, e tem dado super certo, né? Assim, cada uma com as suas autonomias, mas compartilhando ali aquela estrutura que é a forma de potencializar. A gente utiliza essa estrutura para potencializar a nossa capacidade de mobilização. E eu acho que é para isso que os mandatos servem, né? Servem. Então, eu acho que nós temos tido uma experiência muito exitosa aqui na Câmara e acho que temos tudo para, né, continuar essa experiência no Congresso Federal, né? Então, estamos aí com a pré-candidatura a deputada federal para poder enfrentar o golpismo, para poder mudar a agenda, né? Parar os retrocessos e a gente partir para os avanços e para a gente mudar também a forma como a política é feita e é pensada. Acho que isso é fundamental e, com certeza, vou estar muito feliz lá, porque vamos ter aí a Luísa, a Maria da Consolação na Assembleia, para mudar essa cara do poder aqui em Minas Gerais também, né? Acho que enfrentar a mineração, como a Luísa toca essa pauta, assim, muito importante, né, a pauta ambiental, ela é super importante, né, aqui em Minas Gerais. Vamos estar lá também para enfrentar todos os ataques, né, às categorias, à educação, né, como a Consola colocou, que a gente tem tanto estrutural, porque é um ataque às mulheres, né, ao cuidado, a quem garante a reprodução da vida, que são as mulheres. Então, acho que nós vamos precisar muito dessas vozes lá na Assembleia para que a gente possa ter avanço no nosso estado também. Então, é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Desculpa mesmo ficar até o final, mas é porque esse horário já está com um horário complicado aqui com a Ana Vitória. Acabou de dormir aqui. Vou ver se eu consigo balançar um pouquinho antes de pôr na cama. Boa noite. Maravilha, Isa. Muito obrigado. Boa noite, Obrigada. Isa. Vai então aí, Luísa Dulce, por favor. Bom, gente, que noite boa, assim, né, que a gente teve com tantas questões interessantes e reflexões, assim, saio bem feliz, entusiasmada ainda mais. Vou tentar responder, né, algumas questões que foram colocadas, acho que todas muito relevantes. Começar por essa do Sávio, que também já foi... Eu estou muito de acordo com, né, a análise da Consola e da Isa, assim, de ver as mulheres na linha de frente da luta contra o Bolsonaro e o bolsonarismo. Concordo com a leitura da Consola sobre o Ele Não, aquele movimento, né, grande movimento em 2018, a importância que ele teve para enfrentar o Bolsonaro. Talvez tenha sido a grande agenda de rua, né, que teve condição de estar no Brasil inteiro, mobilizou inclusive cidades médias e pequenas, foi algo bem grande, assim.
E acho que de lá para cá, assim, a gente pega os grandes movimentos. Em 2019, tivemos a Marcha das Margaridas, que 100 mil mulheres em Brasília, coordenada pela CONTAG, né, movimento sindical rural, mas com todos os movimentos do campo, mulheres da cidade, um movimento que vai ter agora em 2023 de novo. E se a gente pegar as lutas que estão mais próximas de nós aqui, eu falo da questão da mineração e da agroecologia, que são duas lutas que eu acompanho muito, a maior parte das lideranças e das pessoas que participam são mulheres. Isso é uma coisa visível em qualquer atividade que a gente vai participar, né? Também a gente vê movimentos, por exemplo, economistas pela democracia, advogados pela democracia, a BJD, né? Referências de advogadas, de economistas mulheres que estão à frente disso e é algo que vem crescendo, são meio que as porta-vozes desses movimentos, né? Acho que isso é muito relevante de falar. E outra coisa que contrasta também esses episódios cotidianos que a gente vê da violência, no caso lá do Marcelo, de Foz do Iguaçu, por exemplo, eu não consigo imaginar isso sendo protagonizado por uma mulher. Simplesmente não tem como, né? Esses episódios de violência. Então, de fato, assim, as mulheres estão na linha de frente da luta contra o Bolsonaro, o fascismo no Brasil, e acho que vai vir de nós também uma saída, assim, né? Por isso é tão importante apoiar mais mulheres na política, porque é uma forma de combater esses episódios de violência física, mas de toda a forma de violência. E a gente está na rua, né? Mas para isso, assim, já respondendo também uma pergunta da Eide, o como, né? O que é preciso, assim? Eu acho que é preciso uma rede de solidariedade, né? A gente precisa uma rede de apoio dessas mulheres. Foram citados casos aqui, né? Como o da Áurea, e tem muitos outros episódios. Uma rede de apoio nos partidos. O PT, há alguns anos, tem o trabalho do Elas por Elas, que é muito mais voltado para a questão eleitoral, de dar um apoio jurídico, comunicação, enfim, apoio para as candidaturas, mas acho que a gente precisa pensar na manutenção desses mandatos, né? Inclusive, muitos episódios a gente tem visto aí de impeachment contra vereadores, principalmente jovens, né? Do PT tem vários, acho que do PSOL também deve ter pelo Brasil afora. A defesa desses mandatos, para mim, deveria ser uma prioridade tão grande quanto eleger o Lula. Porque são essas pessoas que estão fazendo a política cotidiana nos municípios, levando. E são pessoas, em geral, são mulheres, em geral, muitos são negras, né? Muitos são LGBTs. Enfim, como proteger essas pessoas? Como dar condição para que elas sigam fazendo a luta e que outras companheiras e companheiros possam também se ver nesse lugar, porque é muita doação mesmo, né? Construir uma campanha. Assim, eu estou vivenciando isso agora, tenho 14 anos de filiada no PT, sou de uma família que está na política há muito tempo, mas quando você está nesse lugar, né, que a gente vê o que é de fato, não é simplesmente estar numa eleição normal, principalmente esse ano, não é uma eleição normal, né? Cada uma de nós que está se colocando para disputar essa eleição é também colocar seu corpo, é colocar, né, tudo que a gente tem numa luta contra o fascismo, contra o Bolsonaro, com medo do que a gente está desses episódios recentes. Então, a gente precisa de uma rede de apoio, né? E as pessoas precisam saber que existe uma rede de apoio, né? Que ao ameaçar uma mulher, que ao violentar uma mulher que está na política, que tem gente que está lá, né? Que vai combater isso. Acho que é muito importante pensar no âmbito partidário, mas também dos movimentos populares, e pensar uma ação que seja, acho que suprapartidária também nesse sentido, né? Tem muita experiência para trocar, eu acho, nessa linha, assim. Mas aí, já passando para as outras questões, achei bem interessante o que Mafá colocou, né, do que é ser feminista hoje, e pensando também na minha trajetória, assim, eu não sou uma pessoa que vim do movimento feminista, minhas lutas, eu sempre participei de 8M, sempre tive ali em algumas movimentações de mulheres, mas muito mais recentemente que eu venho a partir sei lá, de bandeiras que me tocam, que eu vim me percebendo, né, uma mulher feminista, e fico muito também, assim, feliz de olhar, eu comentei da questão da economia é uma área muito masculina, né, e machista também, e o quanto isso tem mudado, né? Eu tenho um contato agora com jovens economistas por conta do Desajuste, não sei se alguém já ouviu falar, Desajuste, Economia Fora da Curva, é uma rede de jovens economistas progressistas, que se fundou já tem uns 2 anos, eu faço parte dela, tem gente do Brasil inteiro,
E, assim, o contato com jovens economistas que estão na faculdade ou saindo agora, assim, o tema da economia feminista é algo ensinado nas universidades, assim, tem disciplinas sobre isso, né? Tem artigos científicos sobre isso. A economia do cuidado, enfim, que eu já mencionei aqui, são questões que... E essas meninas saem da faculdade muito mais, assim, conscientes dessa questão do que eu saí há 10 anos atrás, tem 10 anos que eu formei, né? Então, também é interessante pensar o que é ser feminista hoje e como isso vem atravessando gerações, e a gente está criando também uma rede de aprendizado, né? Porque eu me sinto aprendendo com elas, com as pessoas mais jovens o tempo inteiro, e também com as mais antigas, assim, vocês mencionaram aqui o Quem Ama Não Mata, né? A Celina Albano, inclusive, é uma apoiadora da minha pré-campanha, assim, o quão importante é também a gente promover encontro de gerações. A minha campanha tem sido muito isso, assim, e eu fico muito feliz porque também para a questão de ser mulher, de fazer uma campanha que está atenta ao tema das mulheres, é algo muito rico, assim, da gente trocar, né? E muito mais do que fazer, sei lá, uma campanha que tem card lilás, né, que tem cores roxas e tal do movimento feminista. É na prática, né? O que é, assim? É falar de mulher na mineração, da questão da fome, na cultura, enfim, trazer isso, né, para as bandeiras e para os eixos, e como que a gente pode apresentar também soluções e articulações políticas que vão contribuir nesse sentido, assim. E aí, eu falei da economia, que uma última coisa que eu esqueci de falar, mas eu sou uma das jovens da economia de Francisco e Clara, que foi um chamado do Papa, né, em 2019, para jovens economistas pensarem uma outra economia. E foi até bem interessante o que aconteceu, por que eu estou falando disso agora? Porque o Papa fez um chamado para a economia de Francisco. E aí, a delegação brasileira, que somos 200 jovens, falaram, não, vamos falar da economia de Francisco e Clara. Né, vamos trazer Santa Clara, porque as mulheres têm um lugar na economia, porque Santa Clara né, ela tem algo a dizer junto com São Francisco, também um testemunho importante. Então, até no ambiente, né, da igreja, claro, progressista, mais progressista, assim, mas isso é algo que está muito pulsante, né? Então, a gente vê que em todas as áreas, eu acho, hoje, essa preocupação com a mulher, ela tá muito expressa, assim. E aí, finalmente, queria dizer né, campanha do Lula, questões que eu acho, essa discussão do gênero, a questão racial, acho que são duas coisas que eu vejo, felizmente, mais colocada, né, no discurso dele. E gênero falando também de LGBTQIA+, é de fato algo que a gente, por que também por que construir uma campanha, né? Assim, um dos motivos que me levou a me candidatar esse ano é porque eu entendo que esse é um ano muito importante para o nosso país, eu quero participar ativamente, estou, né, participando ativamente dessa disputa política, mas queremos eleger o Lula e nos ver representado, né, no programa, no governo, enfim, nas políticas, na linha política desse governo, né? Queremos ver mais mulheres ministras, segundo, terceiro escalão, queremos ver essas políticas, né, como eu comentei lá, essa política é o que para o gênero? Ela é neutra, ela é cega ou ela avança nesse sentido? Queremos ver avançar, queremos fazer avançar, né? E trazer essa discussão que eu acho que também não somos mulheres, somos diversas, e aí? E as mulheres negras? E as LGBTs? E as mulheres do campo, né? Então, essa é uma tarefa também colocada para todas as candidaturas, participar desse ano eleitoral, eleger o Lula, mas pressionar para que o governo, que esperamos seja eleito, né, e governe, tem a nossa cara também, né? Assim, eu queria muito que ele tivesse uma vice-mulher. Vamos pressionar para que daqui a 4 anos talvez tenhamos uma outra candidata mulher, né? Enfim, pensar nisso, eu acho que não é algo que está longe de nós, né? Então, assim, acho que não sei se eu respondi todas as questões que foram colocadas, mas acho que obrigada pela oportunidade. Quero me colocar também muito à disposição. Tenho participado de muitas reuniões na casa de pessoas, em outros espaços coletivos, então quem quiser me convidar, eu quero participar, quero conversar. Minha campanha tem sido muito feita, né, a partir desses encontros, assim. E contem comigo também, né, para o que precisarem. Eu acho que é importante a gente fortalecendo essa rede de apoio, essa rede de solidariedade, de pautas comuns, que acho que aqui temos muitos encontros e muitas convergências, né? Então, obrigada aí por essa oportunidade, gente.
Nossa, que Aí, não sei se foi Mafá que falou do Luiz Dulce. Eu não sei se você tá achando que ele é meu pai, mas ele é meu tio. Eu sou filha do Otávio. Ah, tá. Não, eu sei que ele é seu tio. Ah, então tá bom. Que tem muita gente que confunde. O Luiz já esteve aqui conosco numa belíssima reunião que nós fizemos com ele. Que bom. Obrigado, Luísa. Muito obrigado, Consola. Muito obrigado, Isa. Eu queria convidar, inclusive, a Mafá e a Ed para fazer as considerações finais, as despedidas, né? Vai lá, Ed, depois Mafá, mas fica o agradecimento total e seguramente esperamos assim sucesso absoluto, né? Com as candidaturas das mulheres de uma maneira geral e de vocês especificamente que estão aqui conosco hoje. Ed, por favor, e depois a Mafá, e a gente parte para o encerramento. Bom, eu estou até sem palavras, porque foi muito bom esse encontro, né? As próprias pré-candidatas já destacaram, foi uma oportunidade, né, de ouvir, de conhecer a proposta, de aprender, né, Mafá? Nós somos de outra geração, mas elas também estão aprendendo com as nossas histórias, né? Essa troca ela é fundamental, né? Essa construção ela tem, de fato, ser coletiva. Aquilo que a Isa chamou a atenção, né? Não basta ser só corajosa, né? Eu sou corajosa porque eu sei que tem em volta de mim respaldo, né? Eu tenho que tecer essa rede, tem que construir essa rede, né? E esse alerta que foi feito aqui realmente é muito importante, né? Eu acho que está na hora de começarmos a pensar os partidos, os movimentos, né, nessa rede de apoio, de suporte, né? Não só para a candidatura, mas o antes, o durante e o depois, porque é muito pesado, né? Eu tenho conversado com muitas, não só agora pré-candidatos, mas as pessoas que já foram eleitas, né, principalmente mulheres, população LGBT, o tanto que tem sido difícil para todas elas, né? As perseguições, né? Uma das pessoas que nós havíamos pensado, infelizmente não pode estar aqui hoje, foi a Andréia de Jesus, né? Nós sabemos o que ela passou, as perseguições, né? Mulher jovem, negra, que veio da periferia, de ocupação também, né? O tanto que foi difícil, o tanto que ela sofreu essa agressão, né? E outros também que nós estamos acompanhando aí, né? Então, é uma preocupação, sim, né? Eu acho que é responsabilidade nossa, que temos essa experiência, né, que participamos de diversos coletivos, a Bernadette tem lá o movimento dela, o nosso aqui no Terceiro N, outros, né? Estamos juntos de vocês mesmo, né? Somente agora as que estão se lançando a primeira vez, né? O caso da Consola e da Luísa Dulce, né? Que ainda não tem a vivência, a experiência dentro, né, da instituição parlamentar, né? Mas a Isa tem, mas ela contou naquele momento com o apoio do gabinetona, né? Então isso já dá uma força. Mas para que vocês, quando eleitas, e eu estou torcendo e estou aqui, né? Vocês, estou considerando as três já lá, ocupando, né, seus espaços, poderem contar com essa força, né? Com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com a nossa assessoria, que eu acho que é importante, né? O Maurício Borges saiu, por exemplo, mas ele já foi do executivo, né? Ele tem uma experiência muito importante, né? Lá do BNDES, né? Do governo do Lula, do Dilma. Nós temos o Lilão, que foi da Sudecap, que tem uma experiência maravilhosa também com a administração municipal. Nós temos que pensar em programas, em projetos, né, de governo, em políticas públicas. Eu acho que nós temos uma contribuição boa para dar, né? Porque nós aqui somos todos começando militância lá nos idos da ditadura, eu comecei em 74, comecei em 77, estou aí na rua de novo, contra golpe, contra, né? Nós estamos aí brigando de novo, mas nós temos uma experiência, cada um em sua área, também com políticas públicas. Eu, por exemplo, trabalho com gestão pública a vida toda, né? Principalmente consultorias com prefeituras, planos diretores, políticas municipais de desenvolvimento sustentável. Acho que a gente tem muito a contribuir para vocês todos. Eu acho que é um processo que nós podemos fazer, né? Além de convidar para outras rodas de conversa, é nos colocarmos aí, né? Para vocês poderem. Eu sei que o Carlos Gomes está nessa luta, o Flávio e outros estão aí prestando esse apoio, mas em todos nós, vocês podem contar com a nossa força, com a nossa ajuda. Sabe? Realmente é um processo coletivo. É resgatar o movimento de base, sabe? É voltar mesmo, é aquele que aí eles falam, um trabalho de formiguinha mesmo, né? No 1 a 1,
né? E para enfrentar contra esse golpe que está sendo articulado, é ir para a rua, o outro ele não, sabe? Nós temos essa força, nós provamos isso. Né? E eles recuaram, eles tentaram, né, minimizar, mas nós temos esse poder. Nós, que eu falo, somos todos, né? Eu estou usando a linguagem neutra, todos, que inclui todo mundo. Tá? Eu agradeço mais uma vez, Mafá, com você. Valeu, vai lá, Mafá. Então, eu também quero agradecer demais, né, Consuelo, Luísa, Isa e todos que estão aqui. Ed e eu ficamos mais na frente dessa organização, mas com o apoio, né, de todos que participam da Conversas Essenciais. E é isso que eu acho que eu faço minhas as palavras da Ed, no sentido de a gente se colocar à disposição e se colocar para, de fato, apoiar as candidaturas, né, de vocês, e é muito, que é muito, muito importante, gente. Essa conversa de hoje foi, sim, eu acho que muitos levantaram a questão da dificuldade que nós estamos vivendo hoje, dos medos que nós temos, todos nós. Claro que nós temos medo de nos expor, né? Assim, vamos usar a camiseta do Lula, vamos usar a sandália, vamos usar o que, né? Assim, claro que todos nós, eu tenho certeza que todos nós temos temor hoje, né? Mas quando a gente se une, a gente está juntos, isso fortalece a gente, né? Então, hoje eu recebi, né, os aparatos que nós podemos comprar e divulgar, né? E eu pensei comigo, o que eu vou comprar? Como que nós vamos divulgar? Né? Ou seja, e essa conversa de hoje, assim, me deu um pouco mais de força, sabe? Assim, porque a gente não pode ficar isolado, não, porque a truculência, ela está muito forte mesmo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de se fortalecer e esse é mais um movimento. Então, eu agradeço muitíssimo, né? E acho que estamos na hora de nos recolher e de descansar um pouco, né? Obrigada. Valeu, Mafá. Muito obrigado a todos. Beleza. Helder Gomes, naturalmente, sim, o coletivo declara voto em todas que estão aqui presentes. Isso. Meu único voto masculino é para o Lula. Declaramos votos em todas, a Isa, a Luísa, Consola, eu acho que é isso fundamental. No Calil. 1º de agosto... O pior é que tem o Calil também para o governo. Mas tem a Lorene, todas governadora, e a Sara, senadora. Isso aí. Declaramos votos em todas elas, né? Naturalmente respeitando o voto individual de todo mundo, mas aqui no coletivo a gente tem que, né, veicular todas e todas. No dia 1º de agosto faremos mais uma rodada, todas e todos estão convidados para essa próxima rodada, que naturalmente a Ed e a Mafá estão organizando. Eu fiz um contato recente aqui com o Carlos Sanuf, que nós fizemos uma reunião com ele há uns 2, 3 meses atrás, sobre a questão das pesquisas, como é que essa coisa está caminhando, né? E foi uma bela reunião, nós devemos fazer uma outra com ele, tão logo esse impacto dessas medidas aí, né, dessa PEC que saiu, kamikaze, o PEC eleitoral, etc., ela já tem um reflexo, né, do ponto de vista eleitoral. Eu conversei com ele, falou, não, vamos aguardar um pouquinho, tá, vamos ver como é que essa coisa vai funcionar. Então, ali para meados de agosto, a gente deve fazer um papo com ele. E todo mundo de novo convidado, porque eu acho que vale a pena né, conversar com o Carlos Sanuf, né, que é um sociólogo, um cientista social que, vamos dizer, seguramente ele trará novas informações. Agradeço a todos, a todas, né? E vamos para a luta. Muito obrigado. Vamos à luta derrotar Bolsonaro. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Valeu, Luísa. Valeu, todo mundo. Valeu. Até a próxima. Até 1º de agosto. Tchau. Muito bom.